Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Vamos conversar um pouco sobre processos hoje, né? Mais uma vez, conversando sobre esse assunto. Especificamente, vamos falar sobre níveis de processos dentro de uma estrutura BPM, né? Dentro de uma estrutura de gestão de processos. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, por favor. Deixe o seu like, compartilhe, comente, nos apoie assim, está aqui sempre trazendo conteúdo para você. Se você já é aluno do nosso curso de Gestão de Processos e Controles Indicadores, a parte 2 desse vídeo está disponível para você. Você pode encontrar lá no nosso Hotmart, né, sobre esse tema. Se você não é aluno do curso ainda e tem interesse em se inscrever, você pode clicar no link na descrição desse vídeo, que tem lá a possibilidade de você se tornar aluno do nosso curso, certo? São muitas aulas que você tem disponíveis lá e que não estão disponíveis aqui no YouTube, obviamente, né? Conteúdo somente para os nossos alunos. Nessa primeira parte, nós vamos conversar um pouco sobre essa estrutura e na nossa segunda parte do vídeo, que é exclusiva para os alunos, nós vamos falar aí sobre as comparações e um pouco do que nós temos já dentro da nossa apresentação, né, dos nossos slides do curso, e como você pode correlacionar algumas ferramentas que nós apresentamos lá com o slide que eu vou apresentar agora, que é um slide extra, né? Isso é um conteúdo extra que não está presente lá na nossa apostila, ok? Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para nós começarmos nossa explicação. E é importante fazer essa explicação porque às vezes causa alguma confusão, tá? Quando você usa uma notação específica, como por exemplo o BPMN, ele vai ter uma série de nomenclaturas para elementos que compõem o teu processo. Inclusive, né, essa nomenclatura pode afetar a tua hierarquização. Tem algumas expressões que nós usamos aqui no Brasil para falar sobre esses níveis de processo que elas não são comuns em todo canto. Então, por exemplo, você pode escutar muito a expressão macroprocesso, né, um termo que é muito comumente utilizado. Mas se eu te disser que essa palavra macroprocesso ela não existe em local nenhum dentro do CBOC da BPMP, não existe esse termo lá dentro do CBOC. Se você procurar também a expressão árvore de processo, que algumas pessoas costumam utilizar, você também não tem expressão árvore de processo dentro do CBOC, tá? Então, de onde é que surgem essas situações? É do próprio dia a dia, do uso da ferramenta que as pessoas que estão executando, né, a atividade de gerenciamento de processos nas instituições, elas acabam pegando ali uma forma de simplificar a informação e vão popularizando aquilo. Um ou outro autor, né, pode escrever um livro ali colocando uma expressão X que acaba se popularizando e ela acaba entrando aí no linguajar comum, tá? Eu não vou dizer que está certo ou errado o uso de uma forma de se expressar ou outra, né? Eu prefiro utilizar o termo hierarquia de processo. Se você já fez o primeiro módulo do curso, você viu bastante eu comentando isso lá durante as aulas, né, sobre essa questão da hierarquia de processo, o que ela é e por que ela é importante, tá? Aqui eu trago para vocês, por exemplo, 3 possibilidades de classificação de hierarquização de processos, em que sempre o nível superior ele tem uma sumarização, ou seja, ele agrega mais informações em um nível, digamos, sintético, né, de processos que estão abaixo, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui a minha opção número 1, essa minha primeira pirâmide aqui, nós temos a atividade sendo o nível mais atômico. Depois disso nós teremos o subprocesso, o processo e o macroprocesso. Então estou dizendo que há uma escala de detalhamento que ela é inversa que a pirâmide, né? Quanto mais para baixo, mais detalhada a informação é. Eu estou trabalhando aqui no nível de atividade, então eu tenho um nível de detalhamento muito mais interessante acontecendo. Quando eu trabalho com subprocesso, ainda tenho bastante detalhe, mas o nível é inferior à atividade. Processo já tem um nível ainda inferior de detalhamento e macroprocesso um nível menor ainda de detalhamento. Por quê? Porque cada vez que eu vou subindo aqui na hierarquia dessa pirâmide, eu vou sumarizando informações, eu vou agrupando elas e sintetizando elas, de forma que se eu estivesse aqui no meu macroprocesso, conseguisse clicar nele e abrir essa informação, ele meio que explodiria, né? Uma caixinha aqui que está se explodindo, e a partir daqui eu tenho vários detalhes de informação que estão dentro do composto dessa pirâmide. É como se eu pensasse que toda essa base, essa estrutura que vem abaixo do macro aqui, está vindo de dentro dessa macro, tá? Eu clico nela e todo o restante da pirâmide vai aparecendo, tá? Ou seja, nós temos esse nível de hierarquização. Quando nós falamos do segundo modelo aqui, você pode ver que a lógica é exatamente a mesma. Os níveis de processo são os mesmos, só estou mudando a nomenclatura. Aqui em cima eu tenho processo, subprocesso, atividade e tarefa, certo? Ou seja, nós estamos dizendo que o nível mais básico nós estamos chamando de tarefa. Nós temos aqui um nível intermediário que seria a própria atividade. Temos o subprocesso e temos o processo, né?
Temos inclusive um slide no curso que nós falamos um pouco sobre essas categorias, mas você pode voltar lá e ver um pouquinho ou assistir a segunda aula que nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse tópico, tá bom? E por último nós temos um outro agrupamento aqui que é bem comum, que esse nós vamos citar na próxima aula com mais detalhe por que ele é comum, em que nós temos o termo atividade, processo, grupo de processos e categoria. E aqui a figura do subprocesso ele não está presente, que é muito comum nós utilizarmos também essa expressão subprocesso, sem ter uma compreensão tão clara do que ele significa, né? Se você utiliza uma ferramenta como o Visage, por exemplo, o subprocesso ele tem uma estrutura. Um subprocesso reutilizável ele tem uma outra estrutura. E eles têm funções diferentes, é importante compreender por que ele existe. Já quando você usa uma estrutura mais genérica e não tem uma definição clara do que é um subprocesso, talvez não seja interessante utilizar esse termo, porque você pode estar utilizando ele para algo que vai gerar uma confusão lá na frente, caso você queira padronizar aí a tua documentação de processos utilizando o BPMN em alguma ferramenta tecnológica específica, tá? Se nós formos colocar então de um ponto de vista exemplificativo, né, o que seria cada um desses níveis, vamos pensar o seguinte, né? Nós temos aqui um macroprocesso que eu vou chamar esse macroprocesso, utilizando aqui o termo mais comum aqui no Brasil, né, de gestão financeira, né, em que eu tenho dentro da gestão financeira uma série de processos. Que processos são esses que estão presentes na gestão financeira? Bom, eu tenho aqui orçamento, gestão de caixa, tesouraria, tenho contas a pagar, contas a receber, dentro da tesouraria, inclusive, né, esses. Eu vou ter ali gestão do relacionamento com investidores, finanças corporativas, planejamento financeiro, eu vou ter gestão de relações bancárias, né, e assim por diante. Eu tenho uma série de processos acontecendo aqui dentro da minha gestão financeira, que seria o meu macro. Se desses diversos processos eu selecionasse um só, que eu chamaria de gestão de tesouraria, e que dentro desse processo eu teria os seguintes subprocessos, ó: contas a pagar, contas a receber, gestão de bancos e gestão de caixas. São esses 4 subprocessos aqui. Cada um deles descreve um conjunto de atividades que as pessoas vão executar. A minha equipe do financeiro vai executar essas atividades. Se eu pegar, por exemplo, aqui desses 4 que eu comentei, né, só o contas a pagar, eu poderia dizer que esse meu subprocesso de contas a pagar, ele é composto de um conjunto de atividades, como por exemplo, receber um título a pagar, analisar título a pagar, lançar título a pagar no sistema, programar o pagamento do título a pagar, né, e deixar aquela programação feita para a aprovação. Aprovar título a pagar também fazer parte desse meu subprocesso, né, de contas a pagar, tá? Então essa atividade, quando ela é executada, o meu processo lá na frente ele vai ser pago, né, o meu documento vai ser pago e o meu subprocesso está concluído, certo? Então eu posso ir de uma visão mais macro, em que eu trabalho ali em níveis mais elevados de complexidade, e que ele vai ter incorporado, né, dentro dele um conjunto de processos, de subprocesso atividades, né? E posso também trabalhar o meu nível micro. E é importante eu entender a composição de cada um deles, porque somente com esse entendimento eu vou conseguir gerar a informação adequada de processo para tomar melhores decisões. Não somente tomar decisão a nível gerencial ou a nível estratégico, mas também a nível operacional. Será que determinada rotina poderia ser feita de uma forma mais simples, poderia gastar menos recursos? Será que eu posso automatizar essa atividade? São perguntas que você consegue se fazer a partir de uma visão mais clara dessa tua hierarquia de processo, tá bom? E basicamente é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero aí que tenha ajudado a esclarecer eventuais dúvidas sobre o tópico. Mais uma vez, né, existem muitas expressões diferentes. Se você ler, inclusive, lá no CIBOC, né, do BPMP, você não tem uma definição padrão, tá? Então não há como você dizer que uma expressão está certo, está errado. Isso na verdade é uma grande bobagem, né? O importante é você fazer aquilo que funciona na sua instituição, tá? O BPM ele não é prescritivo em uma série de elementos, não tem uma prescrição que você deve fazer daquela forma específica, senão está tudo errado. Não é essa a ideia que você tem que transmitir. Muito pelo contrário, né? Nós queremos justamente estimular as pessoas a buscarem enxergar as instituições como esse grande conjunto de processos, né? E a partir dessa visão, conseguirem ser mais eficientes, com as adequações necessárias para a sua instituição, né? Cada um vai ter aí a sua adequação à realidade, né, da sua instituição. Por isso que nós também costumamos falar que o gerenciamento de processos ele é possível para qualquer entidade, né? Você pode ser do terceiro setor, você pode ser uma empresa
ali vai ter fins lucrativos, você pode ser uma cooperativa, pode ser um órgão público, pode ser uma instituição sem fins lucrativos, não importa, qualquer uma pode sim adequar-se a gerenciamento de processos. E não somente isso, né? Ela pode aplicar rotinas de trabalho baseado em processo que vão tornar o negócio muito mais eficiente. Então sim, é sempre recomendável, mesmo que seja uma empresa pequena, um negócio pequeno, de médio ou grande porte, em todas elas com certeza você vai ter aí um ganho de eficiência quando você passa a ter uma visão de processos mais clara, ok? E é isso, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho vai sair o segundo vídeo para os nossos alunos lá no Hotmart. Se você não é inscrito no canal aqui no YouTube, se inscreva, deixe o seu like e vamos em frente, né? Deixe seus comentários aí com as suas dúvidas, vai ser um prazer poder responder todos vocês. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.